Okay, welcome back to Calvary, Então, sejam bem-vindos a Calvary and happy 2019. e feliz 2019. Hope that you guys had a good New Year, a good Christmas. Espero que vocês tenham tido um bom ano novo, um bom Natal. We did a lot of nothing. A gente fez muito It was nada. really nice. Foi muito bom. I sat at home for like 6 straight days and did nothing, Eu fiquei em casa durante 6 dias direto, não fiz nada. and it was so good. E foi muito bom. So we're glad to be back. I think it's really good to have a little break. Then it makes it really exciting to see everyone again, right? Então, a gente tá bem feliz de estar de volta. É bom ter uma pausa da vontade de estar com as pessoas de volta, né? And we get to start again in the Gospel of John. E a gente pode voltar ao Evangelho de João. Okay, so a long time ago, many years ago, Então, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, we were in the Gospel of John. nós estávamos no Evangelho de João. And we stopped for various reasons, E a gente parou por várias razões. and now we're back. E agora estamos de volta. And so we're picking up where we left off in John chapter 8. Então a gente vai voltar onde a gente parou em João 8. We're starting off in verse 20. We're going to 21 through 30, A gente vai continuar do versículo 21 ao 30, which is a continuation of the last message we heard way back when. que é uma continuação daquela última coisa que a gente escutou lá atrás. Okay? What's going on is, to give you a recap, is that the Gospel of John is written by the Apostle John. Então, o que está acontecendo? Vou dar uma recapitulada para vocês. O Evangelho de João foi escrito pelo discípulo João. He wrote very clearly in chapter 20, verse 31. Ele escreveu com muita clareza no capítulo... Vinci? Capítulo? Yeah. No capítulo 20, no versículo 31. Yeah. No versículo 31. His purpose in writing this gospel. Qual que era o propósito dele ao escrever esse evangelho? He says, I write these things so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Ele disse, eu escrevo essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Okay? That's very, very clear, the purpose of this book. É muito, muito claro qual o propósito desse livro. He wants you to see Jesus as the Messiah. Eles querem que a gente veja Jesus como o Messias. Jesus as the Son of God. Jesus como o Filho de Deus. And so today, what we're looking at is a passage where Jesus is talking about his relationship with the Father. Então, hoje à noite, o que a gente está vendo é uma passagem em que Jesus fala do seu relacionamento com o Pai. And so it's directly connected to this purpose of the book. Então, está diretamente conectado com o propósito do livro. Now, in chapter 8, what happens is, this is after the Feast of Tabernacles. Então, aqui, logo depois da festa dos tabernáculos. Jesus went to Jerusalem for the feast, Jesus foi para Jerusalém para a festa. and then he hung around afterwards and was still teaching people, was still doing miracles. E aí ele continuou ensinando e fazendo milagres. And so there's a discussion that breaks out between him and some of the Pharisees. E aí teve uma discussão que se iniciou entre ele e os fariseus. And they began to challenge him E eles começaram a desafiá-lo. because he's saying things that are ridiculous if they weren't true. Por... Yeah. Jesus is saying things that are ridiculous if they weren't true. Ah, tá. Porque Jesus está falando coisas que seriam ridículas se não fossem verdade. Okay? So, what does he say? Então, o que ele está falando? Beginning of chapter 8, he said, I am the light of the world. Começando no capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo. Okay? Who says that? Quem fala isso? There's not just a good teacher who comes on out and says, I'm the light of the world. Não tem nenhum bom professor que chegue e fale, eu sou a luz do mundo. No prophet came out and said, listen guys, I'm the light of the world. Nenhum profeta veio e falou, eu sou a luz do mundo. Okay? So Jesus begins to say things that are more radical than a normal person would. Então, Jesus começa a falar coisas mais radicais do que pessoas normais falariam. And that elicits a response from the Pharisees. E isso levanta uma resposta dos fariseus. And they begin to challenge him. E eles começam a desafiá-lo. And so they begin to ask him about who his father is and what his purpose is in coming and who he was. Então eles começam a perguntá-lo quem que é o pai dele, qual o propósito dele, e quem ele é. And we pick up in the middle of this discussion. E a gente está aqui no meio dessa discussão. Okay? I'm going to try and make this a little more easy to follow. Então eu vou tentar deixar um pouquinho mais simples pra gente entender. So I divided it into 3 main sections. Então dividi em 3 partes principais. Okay? First part is verses 21 through 24. Primeira parte do versículo 21 ao 24, How Jesus talks about how he comes from heaven. fala que Jesus fala de como ele veio dos céus. Okay? Second part, 25 and 26. Segunda parte do 24 ao 26, And it talks about his connection with the Father. que fala da conexão dele com o Pai. Okay? The final part is verses 27 through 30. A parte final é do 27 ao 30 And it talks about his obedience to the Father. e fala da sua obediência ao Pai. Okay? So little by little here, he's revealing more about who he is
and his relationship with the Father. Então, pouco a pouco, ele vai revelando quem ele é e o relacionamento dele com o Pai. Okay, so let's get started. Então, vamos começar. Okay, first part, Jesus is going to talk about how he's not from here. E primeira parte, então, Jesus vai falar de como ele não é daqui. Okay, start off verse 21. Então, começa lá no versículo 21. Mais uma vez, Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. He says, I'm going away. Ele fala, eu tô indo embora. Okay, now this is not the first time he says this. Essa não é a primeira vez que ele diz isso. If some of you can remember back that far, Se algum de vocês consegue lembrar lá mais para trás, back in chapter 7, verse 33 through 35, Lá- Jesus says something very similar. lá no versículo 7 do capítulo 33 ao 35, ele fala uma coisa parecida. Disse-lhes Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Okay, so Jesus said, I'm going away. Então Jesus fala, eu vou embora. He said he's going to go be with him who sent him, Ele falou que está indo com aquele que o enviou, which is the Father, right? que é o Pai, certo? And the Jews, they don't get it. E os judeus não entendem. It goes right over their heads. Eles ficam loucos. And they wonder, well, where's he going? Is he going to be in the dispersion? He's going to go out to the Greeks and teach them? Então eles perguntam para onde que ele vai? Ele vai para fora, ele vai ensinar os gregos. Okay, this is a thing, guys. Então, esse é o seguinte. Okay? When people begin to have hard hearts, Quando as pessoas começam a ter o coração endurecido, it begins to blind them. começa a cegá-los. Okay? And this happens with Christians, it happens with non-Christians. E isso acontece tanto com cristãos como com não cristãos. Okay? We have Christians who come in who think that they are God's gift to the world, God's gift to the church. Existem cristãos que acham que eles são presentes de Deus para o mundo, presentes para a igreja. And they come in and they can't see any of their faults and they just start pointing out all of the faults of everybody else. E eles vêm e não conseguem enxergar suas falhas e começam a apontar as falhas de todo mundo. Okay? What is that? O que é isso? It's blindness. É cegueira. Okay? Now, it gets worse when someone says, I don't want to believe in Jesus. Então fica pior ainda quando alguém fala, eu não quero acreditar em No, Jesus. Jesus, he doesn't even exist. Jesus nem existiu. Their hearts get harder and they get blinder. O coração deles fica mais duro ainda e eles ficam mais cegos. Okay? These guys, these Pharisees in particular, were extremely blind. Esses caras, esses fariseus em particular, eram extremamente cegos. And so everything that Jesus says, they don't understand. Então tudo que Jesus fala, eles não entendem. And it goes right over their heads. E passa tudo pela cabeça deles. So here in chapter 8, Então aqui no capítulo 8, they get worse. They have a worse response than they did in chapter 7. fica pior, porque eles têm uma resposta pior do que eles tiveram no capítulo 7. Okay, now before we get into that, look at what Jesus said in verse 21 Então, specifically. antes da gente ver isso, dá uma olhada no que Jesus respondeu no capítulo 8 He says, específico. I'm going away and you're going to seek me. Ele falou, I'm going away, chapter 8, tá. Ele diz, eu tô indo embora and you're going to seek me. e vocês vão me buscar. And then he says two things. E ele fala duas coisas. One, he says, you will die in your sin. Uma, ele diz, vocês vão morrer nos seus pecados. No, in your sin. No seu pecado. No seu pecado. Okay? Very serious, okay? Bem sério, tá? Okay? Then, number 2, E aí, número 2, he says, where I'm going, you cannot go. ele tá falando, pra onde eu vou, vocês não podem ir. Okay? Why? Por Okay, quê? these are two really big questions, right? Essas são duas grandes questões, certo? Okay, now, the issue with sin is So- very serious. A questão do pecado é muito séria. What it seems like, and we'll get into this in just a second, O que parece, e a gente vai chegar lá em alguns minutos, it seems like he's talking about their unbelief. parece que ele tá falando da falta de fé deles. Okay? And so he says, you're going to die in your sin. Então aí ele fala, vocês vão morrer em seu pecado. Okay? But then he says, where I'm going, you can't go. Mas aí ele fala, pra onde eu vou, vocês não podem Well, of ir. course, if they die in their sin, they can't go where he's going because he's going to heaven. Claro que se eles morrerem em seu pecado, eles não vão poder pra onde ele vai, porque ele tá indo pro céu. He's going to ascend up into heaven. He's going to sit down at the right hand of the throne of God. Ele vai ascender aos céus e vai sentar ao lado direito do trono de Deus. And these guys with their hard, prideful hearts, E esses caras com o coração cheio de orgulho, they are so blind that they Então, miss Jesus as the Messiah. eles estão tão cegos que eles perderam Jesus como o And Messias. so they can't get to heaven. E eles não podem chegar aos céus. Okay? Now he's going to explain this more. Então aí ele vai explicar isso aqui um pouquinho mais. Because what happens? Look at verse 22. Então o que acontece? Dá uma olhada no versículo 22. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou vocês não podem ir? So now they ask this question. What is he going to kill himself? Então, e agora eles começam a se perguntar, será que ele vai se matar? Now, this is something that we read right over it in 2019.
Então essa é uma coisa que a gente lê We read, we don't understand it. que a gente não entende muito bem agora em 2019. Okay? Back in their day, the idea of suicide was horrible. Naquela época, a ideia do suicídio era terrível. Now, we still think it's horrible today, A gente ainda acha terrível hoje. but they had a belief back in that day that people who committed suicide, there was a special place, the lowest parts of hell were reserved for them. Mas lá naquela época, eles acreditavam que para as pessoas que cometiam suicídio tinha uma parte especial do inferno, uma parte mais baixa reservada para eles. Because they're taking a life that God gave. Porque eles estão tirando uma vida que Deus deu. And you have no right to take another life. E você não tem direito de tirar uma vida. Okay? And so you're going to go to the lowest parts of hell if you do that. Então você irá para a pior parte do inferno se você fizer isso. So when they say this, oh, what, is he going to kill himself? Então quando eles falam assim, ele vai se matar? It's really a way of mocking Jesus to the crowd that is formed around them. É uma forma de zombar de Jesus para a multidão que está em volta deles. Like, this guy's so crazy, he's going to kill himself, and then he's going to go to the lowest parts of hell, and we're not going to go there. We're religious. Tipo, esse cara é tão louco que ele vai se matar e vai para a pior parte do inferno, mas a gente não vai para lá porque a gente é And religioso. so then Jesus begins to explain a little bit more what he's talking about. Então Jesus começa a explicar um pouquinho melhor do que ele está falando. Because he knows exactly what they're doing with their comment, the thing that we don't get when we read it in today's day and age. Porque Jesus sabe exatamente o que eles estão querendo dizer com o comentário deles, apesar da gente não entender nos dias de hoje tão bem. And so look at what he says in verse 23 and 24. Então olha o que ele responde no versículo 23 e 24. Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Okay, so he explains, listen, you guys are from beneath, I'm from above. Então, ele explica, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. You guys are from this world, I'm not from this world. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Okay, again, this goes along with the sayings that he said before, I'm the light of the world. Então, de novo, isso é a mesma coisa que ele fala quando diz, eu sou a luz do mundo. Okay, nobody says, I'm not from this world. Ninguém diz, eu não sou desse mundo. I'm from above, you guys are from earth. Eu sou lá de cima, vocês são da terra. Okay, we can't say that. A gente não pode falar isso. No human being, no prophet, no teacher, no one can say that except the Son of God. Nenhum ser humano, nenhum profeta, nenhum professor, nenhum cara que ensina a palavra pode dizer isso, senão o Filho de Deus. Okay, and so that's what he's doing. He's distinguishing who he is compared to them. Então é isso que ele está fazendo. Ele está diferenciando quem ele é comparado a eles. And remember, these are the religious elite of the day. Mas se lembrem que essa era a elite religiosa da época. Okay, so this is really big. Então isso é muito grande. Okay, then he repeats this. E aí ele repete isso. Therefore I said to you that you will die in your sins. De fato, vocês morrerão em seus pecados. Now it's interesting because this time he puts sins in the plural, where the first time he talked about sins singular. Mas é interessante porque dessa vez ele coloca pecados no plural e da primeira vez ele usa no singular. And so what we think, commentaries think, Então, a gente imagina, comentaristas imaginam, we think that what he was talking about was their sin of unbelief in the first instance. a gente acha que primeiro ele estava falando do pecado da falta de fé, But then the second instance, he's talking just about sins in general because they're full of sins. mas aí depois ele está falando do pecado em geral porque eles estão cheios de pecado. Okay? Now, is this true that they were full of sins? Então é verdade que eles estão cheios de pecado. Absolutely, they're full of sins. Eles com certeza estão cheios de pecado. Okay? We all are. Nós todos estamos. And what he says is this working? Sorry. He says, is it cutting out? Okay. So what he says is, for if you do not believe that I am, you will die in your sins. Porque o que ele fala se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. Okay? What is this? O que é isso? Okay? When he says I am, this is so important. Quando ele fala eu sou, isso é tão importante. Okay? This takes us back to Exodus chapter 3 verse 14. Isso volta lá para Êxodos 3:14. Yeah. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Okay. When Moses sees the burning bush out in the desert, Quando Moisés vê a sarça flamejante, the bush speaks to him e a sarça fala com ele. and says, "Go and speak to my people, the nation of Israel." E ele fala, vai e fale com o meu povo, a nação de Israel. He says, "Well, who should I tell them sent me?" E ele fala, mas quem que eu tenho que falar que me mandou? And this is God's response. E a resposta de Deus foi essa. Tell them I am that I am.
Fale para eles que eu sou o que sou. Okay? And that means, literally in the Hebrew, the always existing one. E isso significa literalmente no hebraico, aquele que sempre existiu. Okay? The always existing being sent you to them. O ser que sempre existiu está enviando ele a And eles. then several times throughout the New Testament, Jesus comes out with these I am statements. E várias vezes no Novo Testamento, Jesus vem com essas falas do eu sou. And he starts to reveal his divinity to the people. E ele começa a revelar a divindade dele ao povo. And it's something very intentional to show who he is as the E é Messiah. algo muito intencional para mostrar quem ele é como Messias. He says, if you do not believe that I am, Ele fala, se vocês não creem que eu sou, then you'll die in your sins. vocês vão morrer em seus pecados. Okay? This is heavy stuff. Isso é pesado. Okay, now, to talk about the sins, Então, falando dos pecados, okay, we've got several verses. a gente tem vários versículos. Okay? Starting off, Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Começando em Eclesiastes 7:20. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. And then 2 chapters later, Ecclesiastes 9:3. E aí, 2 capítulos depois, Eclesiastes 9:3. Este é o mal que há em todo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Okay? So he talks about the sin that's in our hearts. Então ele fala do pecado que está no nosso coração. The heart of man is desperately wicked beyond all else. O coração do homem é totalmente corrompido, além de qualquer coisa. What we see in the world, what we hear in movies and TV shows, O que a gente vê no mundo, em filmes, em programas de TV, they say, trust your heart. Your heart will never lead you astray. eles falam, confie no seu coração, ele nunca vai te levar pelo caminho errado. Where does that come from? Da onde vem isso? That comes from Satan. Isso aí vem do diabo. You trust your heart, you're a fool. Se você confiar no seu coração, você é tolo. Okay? Solomon in the book of Proverbs says, he who trusts his heart in his own heart is a fool. Salomão, em Provérbios, fala que aquele que confia no próprio coração é um tolo. Why? Por quê? Because your heart is wicked, it's selfish. Porque o seu coração é pecaminoso, é sujo. You're meant to die to your own desires, your own thoughts, Você tem que morrer para os seus próprios desejos, para os seus próprios pensamentos. and then follow Jesus. E aí seguir Jesus. And follow his will, not E yours. seguir a vontade dele, não a sua. This is how you avoid this trap. Isso é como você evita essa armadilha. Okay? But the fact is, this sin is building up problems that are very serious for us as human beings. Mas a questão é que o pecado está construindo todo tipo de problema muito sério para os seres humanos. In Ephesians, Paul says that we are children of wrath because of our sins. Em Efésios fala que nós somos filhos da ira por causa dos nossos pecados. And even in the Gospel of John, John explains a few things, actually Jesus explains it through a few things through John. E até no Evangelho de João, Jesus explica algumas coisas através de João. Look in John chapter 3 verse 18. Dá uma olhada em João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. He talks about believing in Jesus. Ele fala sobre acreditar em Deus, em Jesus. And he says that he who does not believe is condemned already. E ele fala que aquele que não crê já está condenado. What does that mean? O que isso significa? We have condemnation waiting upon us. A gente tem condenação sobre nós. And then with Jesus, we can have that condemnation removed. E aí com Jesus a gente pode ter essa condenação removida. But without him, we have nothing. Mas sem ele a gente não tem nada. Okay? We have condemnation. A gente tem condenação. Okay? Now, a few verses later, he says basically the same thing. Então alguns versículos depois ele meio que fala a mesma coisa. Look at John chapter 3 verse 36. Dá uma olhada em João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Okay, now we're going back to the Pharisees, right? Então a gente vai voltar aos fariseus, certo? Okay? The Pharisees don't believe that Jesus is the Son of God. Os fariseus não creem que Jesus é o Filho de Deus. They don't believe he's the Messiah. Eles não acreditam que ele é o Messias. And they're challenging everything he says. E eles estão desafiando tudo que ele fala. And that's why Jesus says, listen, if you don't believe that I am, you're going to die in your sins. E é por isso que ele fala, olha, se vocês não acreditam que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Because the wrath of God, the condemnation is resting upon their heads, waiting for the day that they physically die to face judgment. Porque a ira de Deus, a condenação, está pausada sobre as cabeças deles, esperando o dia do julgamento que vai vir sobre eles. But this is the same thing for all of us. Mas isso é a mesma coisa para nós também. All of us had that condemnation Todos- on top of us. Todos nós temos essa condenação sobre nós. And that's why we needed Jesus, right? E é por
por isso que a gente precisa de Jesus, né? And that's why we need to continue and remain in Jesus in order to have that forgiveness of sins. E a gente tem que continuar e permanecer em Jesus para a gente ter esse perdão dos pecados. Okay, now, as he finishes this part, they're going to respond. He's going to start kind of a new subsection. Então, quando ele termina essa parte, vai começar a resposta deles, que é uma nova subseção. Okay, look at verse 25 and 26 as he begins to talk about his relationship with the Father. Dá uma olhada no versículos 25 e 26, que ele começa a falar do relacionamento dele com o Pai. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. So they ask the question, they're like, who are you? Então eles perguntam, quem que é você? Okay, because he's saying things, you have to believe that I am, otherwise you're going to die in your sins. Porque ele está dizendo coisas como, você tem que acreditar que eu sou, senão vocês... e terem... Otherwise you're going to die in your sins. Senão vocês vão morrer em seus pecados. And they're like, who are you, man? E eles perguntam, quem que é você? They're like, who is this guy? We don't know him. Tipo, quem que é esse cara? A gente não conhece He's ele. not one of the religious elite among us. Ele não é um dos religiosos de elite igual a gente. Why are we going to believe in this guy? Por que a gente vai acreditar nesse cara? Okay, now, I think it's kind of interesting because Jesus doesn't really hit them with a direct answer. Eu acho bem interessante porque Jesus não responde eles diretamente. Why? Por quê? Well, he explains. Ele explica. Okay, look at the rest of verse 20. Look at what he says at the end of verse 25 and 26. Olha o que ele fala no final dos versículos 25 e 26. Tenho muita coisa... 25 e 26, não? Yeah. Just the Tenho part that he muitas says. coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Okay, so he says, this is just what I've been saying to you from the beginning. E ele fala, é isso que eu tô falando desde o começo. And it says, I have many things to say and many things to judge concerning you. Eu tenho muita coisa para dizer e julgar a respeito de vocês. But he who sent me is true. Mas aquele que me enviou merece confiança. And he says, I speak to the world those things which I heard from him. Eu digo ao mundo aquilo que eu ouvi dele. This is why Jesus just doesn't come out and blast them. É por isso que Jesus não vem Just hit É por them. isso que ele não vem e elimina eles. Because he says, I'm going to say only what the Father told me to say. Ele fala, porque eu só vou falar o que o Pai me mandou dizer. How wise is that? Quão sábio é isso? Okay, I mean, that's the perfect example of wisdom. Esse é o perfeito exemplo de sabedoria. As someone who has a lot of problems with his mouth, Alguém que tem alguns problemas com a boca? no, as someone who Ah, has, como alguém que tem alguns problemas com a boca? I understand what it's like. Eu entendo como é que é isso. Because I come out, I start talking, I just say way too much. Porque quando eu começo a falar, eu falo um pouquinho demais. I do better up front when I'm teaching. Eu faço melhor quando eu tô aqui na frente ensinando. But man, if we start getting in a conversation, I'll just say way too much stuff. Mas se a gente começar a conversar, eu vou falar muita coisa. Sometimes good, sometimes bad. Às vezes bom, às vezes ruim. Jesus being so wise, being so connected to the Father, Jesus sendo tão sábio, tão conectado com o Pai, never makes that mistake. nunca comete esse erro. He could have just come out and says, listen guys, I'm the Messiah, you don't believe, you're all burning in hell. Ele podia falar, olha só, gente, eu sou o Messias, se vocês não acreditam, vocês vão queimar no inferno. But he doesn't do that. Mas ele não faz isso. Because he's going to say exactly what the Father told him to say. Porque ele vai dizer exatamente o que o pai dele mandou ele dizer. What a beautiful example, Que right? exemplo lindo, certo? Okay, so this is a really cool thing. Então isso é uma coisa muito legal. Okay, now when we talk about him hearing things and speaking what he heard from the Father, Então quando a gente fala sobre ele ouvir coisas e falar aquilo que ele ouviu do pai, okay, I want to ask how. eu How quero, does he do that? eu quero perguntar como que ele faz isso? Okay, two things. Duas coisas. One, he was in heaven before with the Father. Primeiro, ele estava lá no céu com o pai. He had a relationship with God before the earth was even created. Ele tinha um relacionamento com Deus antes da terra ser criada. And so he had that fellowship, he was talking, he was learning, they were discussing things. Então essa comunhão, esse aprendizado, essa discussão de coisas, Okay? And so everything he received, he brought here to earth. tudo que ele recebeu, ele trouxe para a terra. But then when he came here to earth, it didn't stop. Mas aí quando ele veio para a terra não parou. Okay? I want to show you two verses here. Quero compartilhar com vocês 2 versículos. Look at Mark chapter 1 verse 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. You see, Jesus regularly spent time with the Father.
Olha, Jesus sempre passou regularmente tempo com o Pai. He changed his schedule. Ele mudava a agenda dele. He canceled events. Ele cancelava eventos. He made this a priority in his life. Ele fazia disso uma prioridade na vida dele. Okay, another verse, Luke chapter 6, verse 12. Outro versículo, Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Okay, so we have two examples here, and there's several examples throughout the Gospels. Então a gente tem dois exemplos aqui e tem muito exemplo nos evangelhos. Okay, one, he wakes up early in the morning before everybody's up, and he goes out and prays. Primeiro, ele sai, mais cedo antes que todo mundo acordar e vai adorar a Deus. Okay, number two, he goes all night while everyone's sleeping and just spends time with the Father. E em segundo, número 2, ele vai passar a noite inteira quando tá todo mundo dormindo, orando e tendo relacionamento com Deus. This is part of how Jesus only says the things that the Father told him to say. Isso faz parte de como Jesus só falava as coisas que Deus tinha dito para ele. He had a connection with the Father that was so deep, Ele tinha uma conexão com o Pai que era tão profunda. and he worked at it. E ele trabalhava nisso. Okay, this is important. Isso é importante. Okay, so I want to ask you guys a question. Então, quero perguntar uma coisa para vocês. What about you? E vocês? Okay, are you doing this? Tá fazendo isso? Are you making time regularly to spend with God? Você tá separando tempo regularmente para passar com Deus? Are you connecting with him on an intimate level? Você está se conectando com Ele a um nível íntimo? It's very easy to become religious. É muito fácil se tornar It's religioso. very easy to come to church, É muito fácil vir para a igreja. to even read your Bible, Até ler sua Bíblia. to attend the prayer meeting, É vir para a reunião de oração. okay? And do these things that look very spiritual E fazer essas coisas que parecem super espirituais. with your mind and your heart 10,000 miles away. Com a sua cabeça e com o seu coração 10.000 quilômetros aqui. Okay? Yeah, you're not here. You're here physically, but mentally, spiritually, you're not here. Você está aqui fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente você não está aqui. You know, connecting with God is so much more than that. Conectar com Deus é tão mais que isso. Okay? So, we need to ask the question, are we actually connecting with God through our devotional time? Então a gente tem que se perguntar, a gente está realmente se conectando com Deus durante o nosso tempo de devocional? Are you hearing from God? Está ouvindo de Deus? This is a good one. Isso é uma pergunta boa. Okay? Because it's easy to go in and say, okay, read my chapter, God help me with this, this, and this, bless my family, bless my work, amen. Que é muito fácil ler versículo e falar, já li esse versículo, Deus me ajuda nisso, nisso e naquilo, abençoa minha família, meu trabalho, amém. Okay? What are you doing? O que você está fazendo? Okay? You're sort of talking with God, É meio que você está falando com Deus, but it's not a conversation. mas isso não é uma conversa. Okay? Conversation goes two ways. My wife's always saying that. Conversa tem dois caminhos, minha esposa sempre fala isso. Okay? There's times when I just talk. She's like, this is a monologue. Tem horas que eu só falo, e é tipo, o que é isso? É um monólogo. Okay? You know, you don't want to have a monologue. You want to have a dialogue, right? Você não quer ter um monólogo. Monólogo? Yeah. Você quer ter um diálogo. Okay? And so this is the same thing with God. Então é a mesma coisa com Deus. When Jesus went, he didn't just go, okay, God, bless Pedro, bless João, bless all these other guys. Então quando você chega para Deus e fala, João, abençoa o Pedro, abençoa o João, abençoa todos aqueles caras lá. He was there talking with God. He was talking with God. Ele está lá falando com Deus. He was hearing from God. Ele está escutando de Deus. He was learning, receiving from Ele God, está aprendendo, recebendo de Deus. which is exactly what we need to be doing every day. Que é exatamente o que a gente tem que fazer todo dia. Okay? So, I want you guys to think about, what are you doing in your devotional time? Então eu quero que vocês perguntem, o que vocês estão fazendo no tempo devocional de vocês? Are you connecting? Are you hearing from God? Vocês estão se conectando, estão ouvindo de Deus? Okay? Now, we move into the final part and we talk about the obedience of Jesus to the Father. Então a gente move para a parte final, onde a gente fala da obediência de Deus com o With the Father. Pai. Okay? Look at verse 27. Olha o versículo 27. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Is that weird? Isso é estranho. They didn't understand. Eles não entenderam. He's talking about who? Ele está falando de quem? Okay? Who sent him? Quem que mandou ele? These Pharisees, the spiritual leaders, are absolutely blind. Os fariseus, os líderes espirituais, estão totalmente cegos. And so Jesus again goes to explain things deeper. Então Jesus novamente começa a explicar as coisas com mais profundidade. Look at verse 28 and 29. Dá uma olhada no versículo 28 e 29. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me ensinou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Okay, so here he begins to explain. He starts off, he says, when you lift the Son of Man up.
Então ele fala aqui, quando vocês levantam o Filho de Deus, What's he talking about? do que ele está falando? Okay? For this, we want to go back to chapter 3 again. Isso volta lá para o capítulo 3. Look at chapter 3, verse 13 and 14. Olha o capítulo 3, versículos 13 e 14. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. He goes to talk about the bronze serpent. He talks about the bronze serpent, the snake. Ah, ele está falando da cobra? Yeah. Serpente? Ele está falando da serpente de bronze. Okay. This is a story from the Old Testament. We actually talked about that one Easter a few years ago. É uma história que a gente já falou, na verdade, até algumas Páscoas passadas. Okay, and it's a complicated thing, but it's a symbol of the sin that was in their camp. É uma questão complicada, mas é o símbolo do pecado que estava no acampamento And they deles. lifted it up in judgment. E eles levantavam em julgamento. And they had an act where they had to look to the snake on the pole when they were bitten. E eles tinham que olhar, é um ato de olhar para essa cobra quando eles eram mordidos. And all of this is a picture of Jesus. E tudo isso é uma imagem de Jesus. The bronze was a picture of the judgment. O bronze era uma imagem do julgamento. The snake was the problem. A cobra era o problema. Looking to it was an act of faith. Olhar para ele era um ato de And fé. it was showing Jesus up on the cross. E aí mostrava Jesus na cruz. Sorry, we don't have time to explain it in depth, but you guys can go back and listen to that one of the past Easters. A gente não tem tempo de falar disso agora, mas vocês podem ir lá ouvir alguma Páscoa passada. Okay, but the idea here was very simple. Mas ele- They took this bronze snake Mas a ideia aqui é simples. Eles pegaram essa cobra de bronze and they put it up, lifted it up on a pole in the middle of the camp. e levantaram ela num poste no meio do acampamento. Okay, that's what happened with Jesus. E é isso que aconteceu com Jesus. Okay, he was lifted up on a pole Ele foi erguido num poste, on a cross, right? numa cruz, certo? And he became the judgment for the sins of the world. E ele virou o julgamento dos pecados do mundo. Okay, and this was very, very serious. E isso é muito, muito sério. Because in the crucifixion, Jesus became sin to take the wrath of God upon him. Porque na crucificação, Jesus se tornou pecado para tomar ira sobre ele. That's in 2 Corinthians 5. You guys can read about that. E isso está em 2 Coríntios 5, vocês podem dar uma lida lá. So several times throughout the Gospels, Jesus begins to foreshadow his death. Então, várias vezes no Evangelho, Jesus começa a prever a morte dele. And here he actually says, when you guys lift me up, E aqui ele fala, na verdade, quando vocês me erguerem, he's saying, you guys are going to crucify me. ele está falando, vocês vão me crucificar. Which is exactly what happened. Que é exatamente o que aconteceu. He says, when you lift me up, then you will know that I am. Ele fala, quando vocês me crucificarem, quando vocês me erguerem, aí vocês vão saber que eu sou. Okay? And this is where things get so real. E é aí que as coisas começam a ficar tão reais. Okay? The fact about this I am. O fato desse eu sou, He's repeating it again. ele repete isso Okay? novamente. Again, whenever you see repetition in the Bible, note that. Toda vez que você vê repetição na Bíblia, anote isso. Repetition is given for emphasis throughout the Bible. Repetição é dado na Bíblia para ter ênfase. Okay? So before he said, you have to believe that I am or you'll die in your sins. Antes ele disse, vocês vão ter que acreditar que eu sou, senão vocês vão morrer em seus And he pecados. says, then when you lift me up, then you will know that I am. E aí ele disse, quando vocês me erguerem, vocês vão ver que eu sou. Because on the cross is when he's going to take away the sins of the world. Porque na cruz ele vai levar embora todos os pecados do mundo. And he's going to show his absolute 100% obedience to the Father. E ele vai mostrar a sua obediência absoluta de 100% ao Pai. You remember when Jesus was in the Garden of Gethsemane? Lembra quando Jesus estava no jardim do Getsemane? He was there, he was in agony, he's praying, crying out to the Father. Ele estava lá em agonia, clamando ao Pai. Sweat turns into blood. O suor dele virou sangue. And he begins to cry out, Father, let this cup pass. E ele pedia, Pai, se possível, passe de mim esse If there's cálice. any other way, Father. Se tiver qualquer outro jeito, But then at Pai. the end he says, but not my will, your will be done. Mas aí no final ele fala, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. He was going in to be tortured. Ele ia ser torturado. Okay? When you know you're going to be tortured, it makes it worse. Quando você sabe que você vai ser torturado, é pior. I told you guys a story about how I had surgery on my toe. Eu já falei pra vocês de como que eu tive a minha cirurgia no meu dedão. Okay? I had a ingrown toenail.
Eu tinha uma unha encravada that was absolutely swollen and infected. It was terrible. que estava inchada, infeccionada, horrível. And then these guys are going to cut my toe open and remove the nail, E right? esses caras iam cortar o meu dedo e tirar a unha. And I'm just like shaking as I'm going in there, right? E eu entrei lá tremendo. And they have to give me 10 shots in my toe that's infected. E eles tiveram que dar 10 injeções no meu dedão The infeccionado. good thing is you only feel the first 3. A boa notícia é que você só sente as 3 primeiras. But they're like, okay, we're going to give you a shot now. Just don't tell me, just stick it in there, just do it. E eles começaram, ó, a gente vai dar mais uma injeção. E ele falou, eu não quero saber, só dá. And I held the hand of one of the nurses. E eu segurei a mão da enfermeira. I'm like, okay, go, do it. Tipo, vai, faz. Okay, now imagine Jesus. Imagine Jesus, He's então. going through so much more. Tá indo por muito He's pior. going to be tortured to the point of death. Ele vai ser torturado até a morte. I mean, he's literally just beaten up. Literalmente, ele vai apanhar muito. Okay? And he says, this is how you will know that I am. E ele falou, é assim que vocês vão saber que eu sou. Yeah, that's true. E é verdade. Okay? Now, if it was just that, it'd be questionable. Se fosse só isso, seria questionável. But then he rose from the dead as well. Mas aí ele ressurgiu dos mortos. And then that proves everything, right? E isso provou tudo, né? Okay? So with his death, his suffering, and the resurrection together, you have the Christ. Então, com a morte dele, com a ressurreição, tudo isso junto, You see that he is the Christ. você vê que ele é o Cristo. Okay? Now, this is what he's trying to prove here. Então, é isso que ele está tentando provar aqui. I am obedient to he who sent me, Eu sou obediente àquele que me enviou, God the Father. Deus o Pai. Okay? And then he begins to explain that a little more. E ele começa a explicar isso um pouquinho mais. He says, I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. Ele fala, eu não faço nada por mim mesmo, mas conforme meu pai me disse, eu vou falando essas coisas. So again, he's completely obedient, something that doesn't really exist in our society today. Ele é totalmente obediente, algo que não existe hoje em dia na nossa sociedade. And then he even says, the Father has not left me alone, he's with me. E ele ainda fala, o pai não me deixou sozinho, ele está comigo. For I always do those things that please him. I cannot find it. At the end. É 29? Yeah. E ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Okay? Always do the things that please him. Sempre faz aquilo que lhe agrada. That's heavy, man. Isso é pesado. Okay? So then I want to turn that around again. Então eu quero ir para mais uma parte novamente. Okay? What about you? E você? What do you do that pleases God? O que você está fazendo que agrada a Deus? Okay, now don't mix, don't confuse pleasing God and the love of God. Não misture agradar a Deus com o amor de Deus. Okay? God loved you when you were a sinner. Deus te amava mesmo quando você era um He pecador. sent his son to die for you when you were a sinner. Ele mandou o filho dele para morrer por você quando você era um pecador. Okay? That doesn't change. Isso não muda. We read the end of Romans 8, he talks about how nothing can separate us from the love of Christ. A gente vê o final do Romanos 8 e a gente lê lá que nada pode separar a gente do amor de Deus. But as we've talked about before, our sin can separate us from intimacy with Mas Christ. como a gente viu antes, o nosso pecado pode nos separar da intimidade com Cristo. It separates our relationship with him. Separa o nosso relacionamento com Ele. Okay? And that's where we have to be careful. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. What do you do in your life that doesn't please God? O que você faz na sua vida que não agrada a Deus? I think that since we're at the beginning of the year, it's a perfect time to look at this. Então, acho que como agora é o começo do ano, é a hora perfeita pra gente ver isso. 2019, what are you going to change in your life? 2019, o que você vai mudar na sua vida? What do you need to get rid of? Do que você tem que se livrar? Okay? Maybe there's a bad habit that you have. Talvez você tenha algum hábito ruim. Maybe there's a sin in your life you need to cut out now. Talvez tenha algum pecado na sua vida que você tem que cortar agora. Maybe it's not even a sin. Maybe you just spend all your time on social media and you're not spending enough time with God. Talvez não seja nenhum pecado, mas você gasta todo o teu tempo em mídias sociais e não está gastando teu tempo com Deus. Maybe you're one of those people, you're so busy with all these things Talvez você seja uma dessas pessoas que está tão ocupado com tudo that you're not doing the basic things that God called you to do. que você não está fazendo as coisas básicas que Deus te chama para fazer. What is it that you need to change this year? O que você tem que mudar esse ano? What do you need to get rid of? Do que você tem que se livrar? Okay? And maybe what is it that you need to do differently? O que você tem que fazer diferente? Maybe there's a good habit or something that you need to start this year that's going to make you more pleasing to God, more close to God. Talvez algum bom hábito, algo que você tem que começar para que você possa agradar mais a Deus. Okay? This is really important for us to think about. Isso é bem importante para a gente pensar a respeito. You know, one of the things that I've been trying to do is straight out of Psalm chapter 1. Is read? Out of Psalm chapter 1 Uma das coisas que eu estou tentando fazer é read out? is
one of the things I'm trying to do is in Psalm 1. Uma das coisas que eu estou tentando fazer tá no Salmo 1. It talks about how the man of God will meditate on the word of the Lord in the morning and at night. Fala como o homem de Deus vai meditar na palavra de Deus de manhã e de noite. I'm trying to do that. Eu estou tentando fazer isso. I'm trying to set aside a time to meditate on God's word every day. Estou tentando separar um tempo para meditar na palavra de Deus todo dia. In the morning when I wake up and right before I go to bed. De manhã quando eu acordo e de noite antes de dormir. It's harder at night. É mais difícil à Because noite. sometimes you're doing stuff and then you're like, oh my gosh, it's midnight, I gotta go to bed, and you just race to bed. Porque às vezes você tá fazendo as coisas e, nossa, olha a hora, eu preciso ir pra cama e vai dormir. But this is a habit that I'm trying to implement in my life to help me draw closer to God. Mas isso é um hábito, é uma coisa que eu tô tentando colocar na minha vida para me aproximar de Deus. What can you guys do this year in O 2019? que vocês podem fazer esse ano de 2019? Okay? We're never going to arrive at the level of A Jesus. gente nunca vai chegar ao nível de Jesus. I always do the things that please God. No. Eu só faço o que agrada a Deus. Isso não vai Okay, acontecer. that's only for Jesus, right? Isso é só pra Jesus, né? But we can at least start taking steps towards that, right? Mas a gente pode dar passos em direção a isso. We're all called to be disciples of Jesus, Todos nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, which means we're supposed to practice the discipline of God to be more like Him. o que significa que a gente tem que praticar a disciplina de Deus para ser mais parecidos com Ele. Okay, so what can you do? Então, o que você pode fazer? Okay, now the cool thing is the way this section of this chapter ends. Então, o legal é o jeito como isso aqui termina. Look at verse 30. Dá uma olhada no versículo 30. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. There's a whole crowd around Jesus. Então, tem toda uma multidão escutando Jesus. It's not just the Pharisees. Não são só os fariseus. Imagine we go downtown and we start preaching the gospel. Imagina a gente vai lá no centro e começa a pregar o evangelho. People start gathering around. As pessoas começam a se juntar ali. Pra Imagine the spiritual elite of the day there debating with some guy. Imagina a elite espiritual da época lá discutindo com um cara. Maybe some people actually saw Jesus before doing miracles or teaching. Talvez algumas pessoas já tinham visto Jesus antes fazendo milagres ou ensinando. And so this little debate here, this conversation begins to attract more and more people. Então esse debate começa a atrair mais e mais pessoas. And now some of them, they're hearing what Jesus said. They're hearing how he responds to the Pharisees. Então algumas dessas pessoas estão escutando e estão vendo como ele responde aos fariseus. And one of the things we see several times throughout the Bible E algumas coisas que a gente vê várias vezes ao longo da Bíblia is that people say, no one ever taught like this man. são as pessoas falando, ninguém nunca falou como esse He homem. teaches with authority. Ele ensina com autoridade. Okay? And so they're drawn to that. Então eles são atraídos a And ele. people start to believe in him because of what he's saying. E as pessoas começam a acreditar nele pelas coisas que ele fala. That's awesome, right? Isso é incrível. Okay, so this is a good ending right here. Então, to stop. isso é um final legal pra gente parar aqui Okay, hoje. so we have a lot to think about. A gente tem muita coisa pra pensar. Tonight we're going to have another time of worship like always. Então agora a gente vai ter outro tempo de adoração, igual a And we're gente going to sempre have tem. communion in the back. A ceia tá ali atrás. But take a few minutes to think about the things we talked about. Mas separe alguns minutinhos pra pensar no que a gente falou. And get your heart 100% right with God before you go back and take communion to remember the body and the E blood of acerte o Jesus. seu coração 100% com Deus antes de você ir lá atrás tomar a ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Okay, so let's stand, let's worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.